passada, né? Acredito que todo mundo já sabe. A gente vai tratar o dentinho de leite por dente descido, tá? Dente de leite só se a gente estiver falando com o paciente, com a mãe, mas quando a gente estiver conversando com os profissionais da área, a gente trata por dentinho descido, dente descido, tá? Então, ó, deixa eu só botar o apontador aqui. Não, pronto. A dentição decídua, ela vai ser formada por um total de 20 dentinhos. Quem lembra da dentição permanente? Dentição permanente era formada por 32 dentes. A dentição decídua vão ser 20 dentinhos ao todo, 10 na arcada superior e 10 na arcada inferior. Vai ser composta por incisivos, caninos e molares. Não vamos ter pré-molares na dentição decídua, certo? E molares só vamos ter 2. Então, aqui a gente consegue ver nessa imagenzinha, tá? Os incisivos, incisivo central, incisivo lateral, o canino e 2 molares. Aonde vocês virem alguma informação dizendo pré-molar descido, a informação está errada, certo? Se for alguma prova, alguma coisa que vocês forem fazer, se estiver falando pré-molar descido, vocês já eliminam de cara, porque não existe, certo? Então, vamos lá. E os dentinhos descidos, além de eles serem em menor quantidade, né, só vão ser 20 ao todo, eles têm algumas características que são diferentes dos dentinhos permanentes, tá? A primeira delas, ó, eles são dentinhos menores e mais brancos. Porque, ó, aqui é o dentinho descido, tá? Dentinho descido e ao lado o dente permanente. A gente acha que é porque tem mais esmalte, ó, mas não é. A camadinha de esmalte é uma camadinha fina, semelhante ao dente permanente, uma camada fina. Porém, o índice de refração de esmalte ele é diferente. Quando a luz bate no dentinho descido, a gente consegue ver mais branco por uma característica específica do esmalte do dente descido, tá? A coroa, ela é menor do que a raiz, ó. O dente permanente, ele tem a coroa e tem aqui a raiz. O descido, ele é mais desproporcional quando a gente observa, quando a gente compara ó, a coroa, o tamanho da coroa com o tamanho da raiz. A raiz, ela é bem maior, tá? Professora, e como é que pode que dentro desse, para mim, que era só aquela capinha que a gente vê, e dentro desse tem raiz? Tem. Dentro desse é igual o dentinho permanente, tem raiz, a gente vai ver um por um. A questão é que quando o dente decíduo ele vai esfoliar, ele vai ser perdido, o dentinho permanente já vem por baixo e ele ele saindo, tentando sair, ele vai reabsorver essa raiz do dente descido, tá? Por isso que quando a gente vê, tem só a partezinha da coroa, só aquela capinha, porque a raiz do dentinho descido foi totalmente reabsorvida. Quando a gente tira um dentinho descido fora da época, que ele naturalmente iria esfoliar, ia ser perdido, a gente consegue ver a raiz. Porque não está na época dele ser perdido, dele mudar. Então, se não está na época, a raizinha dele ainda está ou completamente formada, se for muito antes da época dele esfoliar, ou parcialmente formada, porque o dentinho permanente ainda não absorveu todo, tá? Mas o dentinho descido, ele tem raiz do mesmo jeito do dente permanente, tá? Então, além da coroa ser bem menor, assim, em comparação com a raiz é bem maior, ó, quando a gente compara os dois, existe também a câmara pulpar maior, ó aqui. Tá vendo que a câmara pulpar, a polpa, ela ocupa um espaço aqui na coroa bem maior do que no dente permanente, ó. Aqui o dente permanente, a polpa do dente, ela ocupa um espacinho menor, tem bastante dente ainda aqui para cima, tá? Então, são essas as diferenças entre o dentinho de leite e o dente permanente. O dentinho descido e o dente permanente. Aquele tema que a gente conversou aula passada, que
o que acontece, os prejuízos que podem acontecer quando a gente remove um dentinho, quando a criança perde um dente descido muito antes da época de que ele naturalmente iria ser removido, que ele iria esfoliar. Então, ó, lembra que eu falei que quando a gente perde, ó, por exemplo aqui, esse dentinho do exemplo é um segundo molar descido, ou o pré-molar aqui que está nascendo. Esse dentinho vai nascer quando a criança estiver maior, lá pelos, acho que 10, 11 anos, tá? Se com 6, 7 anos a criança tiver uma cárie muito grande, destruir a coroa e precisar remover, não fizer canal, não tentar manter de alguma forma esse espaço, remover o dentinho descido, ficou o espaço. Quando ó, o primeiro molar nascer, ali por volta dos 6 anos, ou ele pode já estar em boca, se tirou o dentinho descido antes da época, o molar permanente ele vai ó, afastando, tentando ocupar aquele espaço. E aí, quando chegar lá na idade dos 10 anos, 11, que o pré-molar for nascer, não vai ter mais espaço. Então, ou ele vai nascer todo torto, ou vai nascer para fora, ou até mesmo vai ficar aqui, ó, se encostar esses dois, vai ficar difícil, muito difícil dele nascer, né? Então, isso é o grande prejuízo. Ah, mas é um dentinho de leite. Vai nascer, vai nascer. Porém, se você tirar antes da época, vai causar um prejuízo enorme na mordida. Ela vai usar aparelho para movimentar esse dentão aqui, o primeiro molar. Não é tão simples como os demais dentes, né? Então, lá vai um processo todo por remover um dente antes da época. Então, tudo que a gente puder fazer para manter o dentinho descido, pelo menos até próximo da época do permanente erupcionar, a gente deve fazer, tá? E explicar também isso aos pais. Porque eles acham, porque é dentinho de leite, vai cair, não tem nada a tirar. Tem, certo? Então, vamos lá, vamos observar agora a anatomia de cada um deles, certo? Nós vamos ter aqui, inicialmente, o incisivo central superior, tá? Basicamente, ó, é bem parecido com, assim, olhando de longe, é bem parecido com o incisivo central permanente, porém, ele é muito menor, né? A gente lembra que o incisivo central permanente é aquele dentão grandão, e o incisivo descido, ele é bem menorzinho, tá? A coroa, lógico, é bem menor que os permanentes, porém, as raízes, tanto do incisivo central superior como o do lateral, eles são, ó, proporcionalmente, como a gente falou, as raízes são bem mais compridas do que a coroa, certo? Então, as raízes dos dentinhos, dos incisivos superiores descidos, eles podem ter de 2 a 2,5 vezes mais, 2 vezes ou 2,5 vezes o comprimento da coroa, tá? São bem compridas. Eles dois se assemelham-se um pouco, tá? O incisivo central e o incisivo lateral superior, eles são parecidinhos. Porém, lembra que dos mamelos que a gente falou lá passada? Daquela serrinha que fica embaixo, que a gente chama também até de flor de lis. Os dentinhos descidos, eles não vão ter mamelos, certo? Não vão ter aquelas reentrânciazinhas que o dente permanente recém-erupcionado tem. Tá. Então, o dentinho descido, ele não vai ter essa característica, tá? Os mamelos, aquelas curvinhas embaixo, só quem vai ter são os permanentes recém-erupcionados. Com o tempo, vocês lembram que quando a gente vai mordendo, quando a criança vai crescendo, vai mordendo coisas duras, aquele serrilhadozinho vai sendo perdido e aí fica retinho. O dentinho descido não tem, tá? Então, esses são os dois incisivos superiores, central e lateral. Aqui, agora, nós temos os dois incisivos inferiores. O incisivo central inferior e o incisivo lateral inferior, tá? Eles são muito, muito, muito parecidos entre eles, tá? Olhando assim, olhando a coroa, pensa que é até o mesmo dente. Só que a raiz, ó,
a gente vê que o incisivo lateral, ele tem uma leve inclinaçãozinha para a distal, certo? E o central, ele é um pouquinho mais conoide, mais retinho. O lateral tem essa inclinaçãozinha para a distal. Porém, eles são muito parecidinhos entre si. Agora vamos ver os caninos descidos, tá? Os caninos, ó, primeiro vamos falar dos caninos superiores. Deixa eu pegar aqui o apontador. Caninos superiores. A cúspide dele, ó, a pontinha, ó, a cúspide, ele é mais afiada, é mais pontiagudazinha, tá? Do que no permanente. Então, é mais afiada. Deixa eu dar só um zoom para a gente conseguir ver melhor. Ó, ela vai ser mais afiada, essa pontinha, tá? Na porção palatina, ela vai ter, ó, também semelhante ao canino permanente, vai ter aqui as duas fossazinhas e vai ter o símbolo também, tá? A raiz, ela também é bem comprida, tá? Chegando a ser 2 vezes o comprimento da coroa ou mais, e tem aquela leve inclinaçãozinha também para distal, tá? O canino inferior, comparado ao superior, ele é um pouquinho menor, mais estreito. Vocês estão vendo que aqui, ó, o canino superior, ele é um pouquinho mais largo. O inferior, ele é um pouquinho mais estreitinho, tá? Mas também tem a característica da cúspidezinha, tá? E a raiz também bem comprida e também tem a característica de ser levemente inclinada para a distal, tá? Vamos ver os molarezinhos descidos agora. Lembrando que dentição descida não tem premolar. Os premolares permanentes vão nascer depois que os molares descidos forem perdidos, forem esfoliados, tá? Então, lembram que na aula passada eu falei que os premolares são dentes sucessores, só que eles vão vir depois de quem? Dos molares, do primeiro e segundo molar descido. Primeiro e segundo molar descido vai dar lugar a primeiro e segundo pré-molar permanente. Todos os molares permanentes, eles vão ser dentes não sucessores. Eles vão nascer uma vez e não são mais trocados, tá? Então, vamos aqui. Os molarizinhos descidos, o primeiro molar superior descido, tá? Ele vai ter 3 cúspidezinhas aqui, ó, na coroa. Vão ter 3 raízes. A gente sabe que os molares superiores já todos têm 3 raízes, a não ser que seja alguma anomalia, como o terceiro molar permanente, que ele é totalmente anômalo, mas com exceção dele, os molares superiores, eles têm 3 raízes, né? Então, vão ter 3 raízes. Elas vão ser mais compridas quando comparadas ao primeiro molar superior permanente, tá? Mais compridona, tá vendo? Como a bicha são bem fininha e comprida, tá? E a raiz palatina, ó, olha aqui nessa imagem, ela é muito separada das outras, ela é muito divergente. Fica como se fosse um tripé, bem divergente. Às vezes, já vi acontecer do premolarzinho nascer, ele nascer um pouquinho mais assim, ó, para vestibular, reabsorver as raízes da vestibular e ficar essa raiz inteirona aqui da palatina. E aí, se você for fazer aquele movimento com fórceps para frente e para trás, quebra fácil essa raizinha, porque ela é muito fina. E aí, ou vai deixar a raizinha, o corpo expulsar naturalmente e depois tirar, ou para tirar vai dar um pouquinho de trabalho, porque ela é bem fininha e chatinha para tirar, né? Por isso que às vezes sim, precisa fazer raio-x para tirar um dentinho de leite. Se tiver na dúvida, às vezes quer ver como é que está o dentinho permanente, se já está perto, porque pelo menos lá onde eu trabalho, no SUS,
o pessoal tem um pouco de preconceito que não é para fazer raio-x de dente de leite. Gente, se tiver necessidade, se vier necessidade, tem que fazer sim, não tem isso não. Ah, porque dentinho, fazer um raio-x num dentinho de leite, não, mulher, me pô, precisa. E outra característica que faz a gente também precisar ter atenção com os dentinhos de leite é que, ó, vocês estão vendo aqui, ó, esse espacinho, o germe do permanente, ele vai se formar aqui, ó, tá vendo? Há relatos na literatura de precisar remover o dentinho de leite, o permanente ainda não está todo formado, e aí quando tira o permanente, é como se ele ficasse aprisionado aqui nessas 3 raízes. É como se ele ficasse preso aqui dentro, e quando tira o dentinho de leite, vem o germe do permanente. E aí você faz uma coisa horrível, que é perder 2 dentes de uma vez só. Perde o dentinho descido e perdeu o germe do permanente. Por isso que precisa ter atenção. Dentinho de leite, dentinho descido é um dentinho mais simples, mas também requer atenção, certo? Então, a característica aqui desse molar descido superior do primeiro molar, essa raiz bem divergente, e as raízes dele são bem fininhas também, tá? O segundo molar superior descido, ele é maior um pouquinho que o primeiro, tá? Em largura ele é um pouquinho maior, tá? E ele pode apresentar, deixa eu dar aqui um zoom, a cúspide de Carabelli. Quem lembra lá da aula passada que eu falei do tubérculo de Carabelli? Lembra da cúspide do tubérculo de Carabelli? Que era em quem? No primeiro molar superior permanente, tá? É quem tinha essa característica. Aqui, se aparecer, é bem sutil, ó. Não dá pra ver aqui, ó, não tem essa mãozinha. Se aparecer, é bem sutil, mas é no segundo molar descido, superior, tá? Na dentição permanente era no primeiro molar permanente superior, e aqui, se aparecer, porque pode ou não aparecer, vai ser no segundo molar superior descido, tá? As raízes palatinas, ó, ela vai ser mais grossa. Lembra que do primeiro molar era bem fina e comprida? Aqui do segundo ela já vai ser um pouquinho mais grossa, tá? E lembrando, primeiro molar superior, ou primeiro molar descido vai dar origem ao primeiro pré-molar, e o segundo molar vai dar origem ao segundo pré-molar, certo? Agora vamos falar dos molares descidos inferiores, o primeiro e o segundo molar descido. Falei em pré-molar e fiquei com o nome na boca. Então, primeiro molar inferior descido. Os inferiores vão ter 2 raízes, a gente já sabe, né? Ele vai ser um pouquinho largo, vai ter 4 cúspides. Vocês lembram que quando a gente falou, aula passada, em pré-molar tinha lá menor do que o seu antecessor. Por quê? A coroa do molarzinho descido, ela é maior do que o pré-molar. O pré-molar permanente, a coroa dele é um pouquinho mais estreita. O dentinho descido já é perfeitamente planejado justamente para isso, porque ele é um pouquinho mais largo, o molarzinho descido, e aí quando vier o permanente e o pré-molar já vai ter um espacinho de sobra, tá? Porque a maioria dos permanentes, eles são, aliás, todos, com exceção do pré-molar, os permanentes são maiores do que os descidos. Então, acaba que vai ficando pouco espaço para uns dentões grandes. É por isso que a criança tem aquela fase chamada de fase do patinho feio, que é quando, principalmente quando nasce os 2 incisivos centrais, que ficam ali por volta dos 7, 8 anos. Um rostinho de criança, uma boquinha de criança e aqueles 2 dentões enormes, que é chamado de fase do patinho feio, porque fica o dentinho de adulto na boquinha de criança, né? Então, os molares, eles já meio que compensam isso. Como os demais permanentes, eles são maiores, e aí acaba que
às vezes acontece muito, nasce os dentinhos permanentes, às vezes até o primeiro incisivo central inferior, primeiro, os dois incisivos centrais inferiores, às vezes eles nascem um pouquinho assim, um por cima do outro, mas de leve. As mães já ficam desesperadas. Com o tempo, com o crescimento da criança, a mandíbula ela vai aumentando. À medida que a mandíbula for aumentando, for crescendo, os dentinhos eles vão tomar o espaço dele. Lógico que acontece muitas vezes de o dentinho não ir para o canto e ficar apinhado, né? O famoso entramelado que o povo chama, que a gente chama da forma correta, que é apinhado. Então, aí precisa de aparelho, tá? Mas voltando aqui, ó, o molarzinho descido, ele é maior para poder compensar isso. Já que o pré-molar vai ser menor, para compensar também, porque senão, se nascesse, imagina aí, nascesse todo mundo muito maior do que o anterior, do que o dentinho de leite, ia ficar uma boquinha de jacaré, né? Mas tudo é perfeitamente planejado pela natureza, por Deus. Então, ó, basicamente é isso. Primeiro molar inferior, 4 cúspides, 2 raízes, tranquilo, tá? O segundo molar inferior descido, ele vai ser maior ainda do que o anterior. Ele vai ser um pouco mais largo do que o anterior. Vamos olhar aqui, deixa eu só comparar. Tá vendo ele aqui? O primeiro. O segundo, ele é mais largo, tá? Nesse sentido médio distal, ele é mais largo, certo? E ele também vai ter uma cúspide a mais. Enquanto no primeiro molar tinha 4 cúspides, esse daqui vai ter uma cúspide a mais, certo? Basicamente isso. E aí, pessoal, o famoso numeração, tá? Que às vezes confundem bastante. Porque a gente não tem, quem não é odontopediatra, não tem tanto hábito de estar numerando dentinhos descidos. Aí, às vezes, quando a gente vai falar dentinho descido, dá um nó na cabeça, trava um pouquinho, mas tendo um pouquinho de calma, anda, certo? Lembram na aula passada, quando a gente falou da nomenclatura, a notação dentária dos dentinhos permanentes, a gente falou que a boca é dividida em quadrantes. Quadrante superior direito, quadrante superior esquerdo, quadrante inferior esquerdo e quadrante inferior direito. E aí a gente numerava no sentido horário, como a ordem do relógio, como o ponteiro do relógio, de 1 a 4. Então, o primeiro quadrante era 1, segundo quadrante 2, terceiro quadrante 3 e quarto quadrante 4. E aí, a partir da ordem que os dentes fossem se colocando próximo à linha mediana, a gente tinha 11, 12, 13, 21, 22, 23, 41, 42, 43, 31, 32, 33. O último quadrante que a gente tinha era o 4. Então, vinham, que era o quadrante inferior direito. 41, 42, 43, até o 48, que seria o terceiro molar inferior direito, tá? No tocante aos dentinhos descidos, nós temos a continuação. A gente terminou no 4, a gente vai começar de novo do primeiro quadrante, só que contando a partir do 5. Então, o primeiro quadrante superior esquerdo, que lá nos permanentes eram o quadrante 1, aqui vai ser o quadrante 5. O segundo quadrante, que era na dentição permanente, era o quadrante 2, vai ser o quadrante 6, o seguinte 7 e o último 8. Então, ao invés de 1, 2, 3 e 4, nós vamos ter 5, 6, 7 e 8. E da mesma maneira que os dentes permanentes, o segundo número vai ser de acordo com a proximidade aqui, ó, da linha mediana. Então, o primeiro dente que está próximo à linha mediana vai ser o incisivo central, superior esquerdo. Então, ele vai receber a numeração de 51. O incisivo lateral, superior esquerdo, 52. O canino superior
direito, aliás, perdão, gente. Esse quadrante é o superior direito, tá? O terceiro dente do quadrante superior direito vai ser o canino descido superior direito. Então, vai ser o 53. Como a gente não tem... Vou tomar um pouquinho d'água. Como a gente não vai ter pré-molar, então o próximo dente vai ser o 54, só que não vai ser premolar. A gente viu que na dentição permanente, o final 4 e 5 vão corresponder a primeiro e segundo premolar, lembram? Aqui na dentição decídua, como nós não temos premolares, o final 4 e 5 vai corresponder ao primeiro e segundo molar, tá? Então, na dentição permanente, nós tínhamos do 1 ao 8, aqui nós só vamos ter do 1 ao 5. Incisivo central, incisivo lateral, canino, primeiro molar e segundo molar. Passo. Segundo o quadrante seguinte, que vai ser o sexto. 61, 62, 63, 64, 65. O inferior esquerdo. 71, 72, 73, 74, 75. E o último, o quadrante inferior direito, 81, 82, 83, 84, 85, tá? Professora, a senhora disse que pode acontecer do primeiro molar permanente nascer, né? Porque ele não vai vir depois de ninguém nascer antes. Algumas vezes pode acontecer dele nascer antes da gente trocar aqui, ó, o 81 e o 71. Ele ficaria mais ou menos aqui, ó. Gente, isso é um dente, tá? Vamos só para a gente entender. Aqui, ó, no caso, todo esse quadrante inferior direito, tá? O primeiro molar permanente, que seria o 40, deixa eu ver se eu consigo desenhar, 46, nasceria aqui, ó. E a gente pode ter toda a dentiçãozinha descida, nascer o primeiro molar permanente, 46. Depois do 85, aqui viria quem? 46, porque é o primeiro molar permanente. Se ele nascesse aqui, ó, no quadrante inferior esquerdo, seria o 36. Lá no superior, nascendo aqui, depois do 65, seria o 26. E aqui, ó, primeiro molar nascendo permanente, nascendo após o 55, seria quem? O 16, certo? Então, podem ter os dentinhos descidos e pode ter ainda o primeiro molar permanente, que ele pode nascer antes de trocar os primeiros, tá? E aí é a hora que confunde, porque quando tá na dentição mista, dá aquela confusão, porque é dentinho de leite, é dentinho permanente. É a hora que mais confunde a numeração, tá? Mas aí, como vocês já estão craque, nem assim vocês vão errar mais. E aqui, gente, só para a gente lembrar um pouco, tá? A título de informação mesmo. A época que os dentinhos erupcionam, nascem os dentinhos descidos lá quando é bebezinho e quando eles são esfoliados, quando eles são perdidos. O incisivo central inferior, são os primeiros dentinhos a nascer no bebê e são também, geralmente, os primeiros a serem trocados, os primeiros a cair, tá? É muito comum, eles geralmente nascem por volta dos 6, 10 meses. Isso é regra? Não. Cada criança tem o seu metabolismo. Tem criança que com 4 meses já nasceu o incisivo central inferior, o pequenininho, o primeiro. E tem crianças, eu já vi, crianças com 1 ano que ainda não tinham nenhum dente. Vai de cada criança, tá? Mas, geralmente, quando a criança é precoce, quando nasce antes dos 6 meses,
ele também cai, é trocado antes dos 6 anos, tá? E quando a criança é um pouco mais tardia de nascer os dentinhos, ali depois de 10 meses, um ano, quando nasce mais tarde, também vai trocar mais tarde. Se a época de trocar é geralmente entre 6 e 7 anos, pode ser que com 8 anos é que vai trocar, tá? Isso não é nem um bicho de 7 cabeças, é só a variação que tem de pessoa para pessoa, tá? Porém, se um bebezinho, uma criança de um ano e meio, não nasceu nenhum dente, aí é importante fazer um raio-x para ver se a criança realmente tem os dentes, tá? Mas não sendo isso, essas variações de alguns meses é super natural, tá? Então, ó, incisivo central inferior, nascendo ali por volta dos 6 a 10 meses, cai lá pelos 6, 7 anos. Depois, o incisivo lateral, ó, dos 6 aos 16 meses. Temos o canino, o primeiro e o segundo molar, tá? Depois, se vocês tiverem curiosidade, vocês podem olhar, tá, gente? Isso aqui não é nada que a gente precise ter decorado. Eu não tenho decorado isso, então, logicamente, eu não iria pedir que vocês decorassem. Porém, é importante, pelo menos, a gente ter uma noção. Ah, eu sei que o primeiro dentinho que nasce é o incisivo central inferior. Geralmente, o primeiro que troca também, mas pode acontecer de ter o dentinho descido ainda, o incisivo central inferior, e trocar primeiro o superior? Pode. São variações que também não tem problema de acontecer, tá? Depois, se vocês quiserem, vocês dão uma olhadinha só para ter uma noção, tá? Eu vou passar um videozinho e aí vocês me digam se vocês estão... Ah, deixa eu ver aqui. Se vocês conseguem escutar. Deixe eu ver aqui. Que eu tô vendo um sonzinho aqui na apresentação que tá mudo. Tá me dando dúvida isso aqui. Eu vou passar o vídeo. Se vocês não conseguirem escutar, vocês me dizem, tá? Os dentes descidos são muito importantes para o desenvolvimento do ser humano. Por volta dos 6 anos de idade, a dentição decídua, também conhecida como de leite, é pouco a pouco substituída pela... Ai, eu parei. Poxa, tá. Gente, tá dando para escutar? Só me deem esse feedback. O vídeo tá passando aí? Tá dando para escutar o vídeo? Está, né? Pronto, ó. Peraí que eu vou só retomar do início. Tava com essa dúvida. Deixa eu fechar aqui. Dentição permanente. Na dentição decídua, os dentes decíduos são muito importantes para o desenvolvimento do ser humano. Por volta dos 6 anos de idade, a dentição decídua, também conhecida como de leite, é pouco a pouco substituída pela dentição permanente. Na dentição decídua, temos os incisivos, que servem para cortar os alimentos e são compostos por 8 dentes. Mais tarde, eles serão substituídos pelos incisivos permanentes. Os caninos servem para rasgar e furar os alimentos e são compostos por 4 dentes, que serão substituídos pelos caninos permanentes. Os molares servem para amassar ou triturar os alimentos e são compostos por 8 dentes, que serão substituídos mais tarde pelos pré-molares. Nesta ilustração, podemos visualizar a formação do dente permanente entre as raízes dos dentes descidos e próximo à raiz dos dentes anteriores descidos. Os germes dos molares permanentes se desenvolvem atrás do último molar de leite. Em geral, aos 3 anos de idade, todos os dentes descidos já completaram o seu aparecimento na boca. O dente de leite é semelhante ao permanente e tem esse nome por conta da sua coloração mais branca. É composto por uma camada externa de esmalte, uma interna de dentina e pela polpa dental no centro. Cada uma dessas camadas ajuda na proteção do dente e em sua manutenção na cavidade oral, e permitem que os dentes de leite mantenham um espaço para a chegada dos permanentes.
Jump up, it's a good day, hooray, hooray. Jump up, it's a good day, it's a good day, it's a good day. Jump up, it's a good day, hooray, hooray. Everybody clapping their hands, everybody playing in the band, moving and grooving, shaking and loving, happy people all over the land. Jump up, it's a good day, it's a good day, it's a good day. Jump up, it's a good day, hooray, hooray. E aí, pessoal, gostaram? Vocês conseguiram ver? Eu gostei desse videozinho porque ele é rápido e ele mostra bem, né? O dentinho permanente subindo, reabsorvendo a raizinha do dentinho descido. E nessa última parte ele mostra aqui, ó, essa faixazinha aqui embaixo é mais ou menos a idade, ó, tá vendo? Ele mostra mais ou menos a idade que os dentes eles vão sendo trocados, tá? Vamos passar então. Pessoal, de conteúdo mesmo, era isso, tá? Agora a gente vai entrar, como eu fiz na aula passada, a gente vai responder algumas questões, tá? Eu também não trouxe milhares de questões, porque acaba que fica também cansativo, tá? Trouxe algumas questões que dá pra gente pegar mais ou menos o raciocínio, tá? Depois a gente dá uma olhadinha nos raios-x. E como eu disse, a aula de hoje vai ser mais pra gente ter essa prática, ter essa conversa. Se vocês tiverem dúvida, tirem hoje, tá? Porque aí na próxima vez a gente já inicia outro assunto, tá? E esse assunto de hoje é muito importante. Anatomia dentária, numeração dos dentes. Essas dúvidas que vocês tiverem sobre os dentes em si, tirem, porque é uma matéria importante para a vida profissional de vocês, tá? Agora eu peço que vocês participem ou falando no microfone ou no chat, tá? Essa daí é pão com ovo, certo? Facinha, facinha. Então, ó, a dentição permanente e decídua tem, respectivamente, ou seja, nessa ordem, quantos elementos? Letra A, 32 e 20, 34 e 22, 28 e 22, 32 e 22 ou 30 e 20? Me respondam aí a alternativa que vocês acham correta. Pronto. Essa daí tá fácil, né, meu povo? Muito bem. Todo mundo acertou, tá? Então, letra A, 32 dentes na dentição permanente e 20 na dentição decídua, tá? Fácil, fácil. O dente possui 5 faces que ajudam o correto posicionamento do elemento. Quais as faces do elemento 74? Então, aí a gente precisa saber quem é o 74. Pensem aí. O número 7, qual é o quadrante? Na verdade, nem precisa saber. Na verdade, nessa questão aqui específica, não precisa nem saber o quadrante, só precisa ver mais aqui no final. Porque como ele vai perguntar as faces, a gente precisa saber se ele é um incisivo, um canino ou um molar, tá? Então, comecem a dar a opinião de vocês, aí eu ajudo. O dentinho 74, 4, a gente sabe que é molar, né? Então, vai ser um dentinho, vai ser um molar. Então, as alternativas que tiverem aqui, ó, incisal, a gente já elimina, tá? Então, a primeira tem incisal, não é. Que a gente sabe que molar não tem face incisal. Incisal é só incisivos, como o nome já diz, certo? Então, a letra A não vai ser porque tem incisal. Essa daqui não tem incisal, vamos deixar aqui. Certo. Então, a primeira a gente já eliminou, tá? Outra informação que a gente precisa saber, agora sim, é
qual quadrante que esse dentinho tá. Se ele está superior, ele vai ter quem? A face palatina. Se ele está inferior, ele vai ter a face lingual, né? Então, o dentinho 74, ó, aquela figura do slide fica aqui na minha cabeça, né? Então, 5, 6, 7. Já temos uma opinião aí, uma resposta. Então, 5, 6, 7. Então, a gente sabe que é 1 molar pelo 4, não é? E é no quadrante inferior, 7, né? No quadrante inferior esquerdo. Então, se ele é inferior, ele não vai ter face palatina, tá? Então, a gente já elimina, ó, a alternativa B, que diz que tem aqui uma face palatina, a alternativa C, que fala também em face palatina, e a alternativa D, que fala em face palatina. Então, a resposta certa é a letra D. Vai ter a face mesial, que é a que está mais próxima do meio, a face distal, a face oclusal, porque molares não tem face incisal, né? Incisal só incisivos. A parte que a gente morde é a face oclusal. A face lingual, que vai ser a de trás, e a face vestibular, que vai ficar de frente para a bochecha, certo? Vocês conseguiram entender por que a alternativa D? Então, vejam por que é importante a gente ter na cabeça direitinho como localizar o dente a partir da numeração. Porque às vezes ele bota assim, o dente pede o nome, qual é esse dente? Mas às vezes ele faz uma pergunta assim, que faz a gente pensar para poder responder. Então, a gente precisava saber que era um molar, pelo número 4, a gente sabe que é o primeiro molar, e pelo quadrante 4, 5, 6, 7, inferior esquerdo. Então, primeiro molar inferior esquerdo. E aí a gente sabe que ele não tem face palatina, certo? Conseguiram entender essa questão? Porque é alternativa D? Se não, vocês dizem, tá? Vamos para a próxima. São elementos da dentição... Ah, não conseguiu, Cristina? Então tá, vou voltar, certo? Deixa eu voltar aqui para imagem, tá? Vou voltar para aquela imagem para a gente ver. O vídeo. A imagem. Ó, eita, deixa eu apagar aqui que eu já tinha feito. Borracha. Ó, aqui a gente tem a colinha, né? A gente não viu, ó, como a gente faz a numeração, né? Aqui, o primeiro quadrante vai ser o quadrante que vai iniciar com o número 5. Então, no sentido horário, ó, indo da direita para a esquerda, descendo, como o ponteirinho do relógio, nós vamos ter 5, 6, 7, aqui, ó, o quadrante inferior esquerdo, e 8, quadrante inferior direito. Então, ele diz que a gente tem um dente 74, né? Aqui, ó, aqui a gente tem um dentinho 74. Então, aqui agora a gente vê, né, pela cola, que ele é um dente inferior, ó, todos, o quadrante 7 e 8 são inferiores. E o quadrante 5 e 6 são superiores. Ok, ele diz lá que é o dente 74. Então, a gente sabe que é inferior porque está aqui no quadrante 7, tá? O quadrante 7 e 8 são quadrantes de dentinhos inferiores. Então, é um dente inferior. E a gente sabe que o incisivo, por exemplo, ele vai ter a face mesial, que é essa parte, esse ladinho que está de frente, próximo da linha média, né? A face mesial.
A face distal, ó, é essa partezinha aqui que está distante da linha média. A parte incisal, que é a pontinha do dente, a parte incisal. A parte vestibular é essa face livre, que está para o vestíbulo, encostando aqui no lábio, no caso dos incisivos, ou na bochecha, no caso dos molares. E nós temos a face de trás do dente. Nos dentes superiores, essa face de trás se chama face palatina, porque ela está próxima ao palato. Nos dentes inferiores, essa parte de trás do dente se chama face lingual, porque ela está próximo da língua, tá? Nos molares, eles vão ter mesial, distal, vestibular e palatina, se for um molar superior, ou lingual, se for um molar inferior. Porém, ele não tem a parte incisal, ele tem a parte oclusal. Essa parte onde a gente morde do dente, do molar, vai ser a parte oclusal, a superfície oclusal, tá? Então, quando ele diz que tem o dente 74, a gente sabe que ele é do quadrante inferior, então é um molar inferior, né? Por causa do 4, tá? Porque o 4 vai ser o quarto dente depois da linha média. O primeiro vai ser o incisivo central, depois é o incisivo lateral, que é o 2, o terceiro, canino, o quarto, na dentição decídua, vai ser o primeiro molar decíduo, tá? Na dentição permanente é o primeiro premolar, mas na decídua é o primeiro molar. Então, a gente sabe que ele é agora, pela numeração, ele está no sétimo quadrante, é inferior, esquerdo, e é o primeiro molar. Então, ele não vai ter face palatina. Então, todas as alternativas que disserem que a parte de trás do dente, a face posterior, é palatina, está errado. Porque quem é que tem face palatina? O 64, ó, que é no quadrante superior, e o 54, essa partezinha de trás do dente é a face palatina. Os inferiores vão ter face lingual. Então, o 74 não vai ter face palatina. Então, lá tinha uma alternativa que dizia que tinha uma face incisal. Molar não tem face incisal, só quem vai ter são os incisivos. E nas outras 4 alternativas tinha falando 3 estavam dizendo que tinha face palatina. Então, como ele é um dente inferior, não tem face palatina, tem face lingual, tá? Me dê um ok se você estiver conseguindo entender. Entendeu, né? Pronto, ótimo. Deixa eu só sair. Quando vocês forem fazer uma prova, ou até mesmo no dia a dia mesmo, realmente confunde. Vocês fazem a cruzinha e botam 5, 6, 7 e 8. Aí vocês lembram. Isso todo mundo faz. A gente acaba que com o tempo faz isso mentalmente, né? Imaginando. Mas essa imagem aqui, ó, fica gravada na sua mente. Quando você vê a cruzinha e vê os dentes. Aí você consegue lembrar, certo? Vamos passar. Peraí, senão eu passo mais do que devia. Primeira questão. Segunda questão, ó. Que foi a que a gente acabou de discutir. Tem a face mesial, a face próxima à linha mediana, a face distal, a de trás, a face oclusal, que é a de cima, onde morde, a face lingual, que é a que está aqui virada para a língua, e a face vestibular, que é a que está virada para a bochecha, tá? Ó, todas as outras alternativas tinham face palatina, face palatina, face palatina. Por isso que não estava correto, tá? A única correta é essa. Vamos passar para outra. Essa também é bem facinho, gente. Ó, são elementos da dentição decídua. E aí a gente precisa saber quantos incisivos tem, quantos caninos, quantos molares. Ó a pegadinha que eu disse que sempre ia ter. E agora eu já ajudo vocês. Ó aqui. Dentição decídua. Ó aqui. 4 premolares nessa alternativa. A outra, 2 premolares. A outra, 2 premolares. Então, a gente sabe que dentição decídua
não tem premolar. Então, de cara, só olhando aí PPUF, a gente já elimina 3 alternativas, certo? Sobram aqui, ó, a A e a B, tá? Pensem aí. Letra B. Isso. Deixe só eu. Letra B. Professora, por que não é a A? Ó, quando ele fala 4 incisivos, nós temos 4 incisivos só na parte superior. São um central e um lateral do primeiro quadrante. Um central e um lateral do segundo, 4. Um central e um lateral do quadrante inferior direito, esquerdo, e um central e um lateral do quadrante inferior esquerdo. 4 incisivos. Então, só que a gente já consegue, ó. Eliminou, a gente não tem 4 incisivos, a criança, então são 8 incisivos, 8 molares, porque são 2 molares em cada quadrante, 8 e 4 caninos, tá? Então, letra B. Lembre-se sempre da história dos premolares. Falou em premolar, é furada, certo? Ó, essa daqui é um pouquinho mais complicada. Considere que um paciente do sexo... Tá, o microfone tá aqui. Um paciente do sexo masculino de 9 anos de idade foi encaminhado pela escola para atendimento no centro de saúde ou consultório. Ao realizar o exame clínico do paciente, o cirurgião dentista identificou que o dente 46 estava com lesão de cárie extensa e o dente 54 com uma fístula. De acordo com a classificação estabelecida pela Federação Dentária FDI, os dentes 46 e 54 são, respectivamente. Então, ele quer que você diga, tintim por tintim, quem é o 46 e quem é o 54, tá? Gente, não é rápido. Eu olhando assim, não é... Olhando eu já lembro não, tá? É normal que a gente precise pensar um pouquinho. Então, vamos lá. 46, na minha mente eu faço aquela cruzinha, vou 1, 2, 3, 4. Quarto quadrante. Quarto quadrante, então eu sei que é inferior direito, tá? Inferior direito. Vocês querem um tempinho para pensar? Vou dar um tempinho, tá? Para vocês pensarem. Aí depois eu... Letra C. Letra C. Tá. Vamos lá. Então, pronto. Primeiro, aqui está dizendo que é o primeiro molar. A gente sabe se é primeiro molar por onde? Pelo número 6. Número 6, na dentição permanente, a gente sabe que é primeiro molar. Independente do quadrante, se é 16, 26, 36 ou 46, vai ser um primeiro molar, certo? Como está no quadrante 4, é primeiro molar inferior direito, tá? Porque o quadrante 4 é inferior direito. É o primeiro molar por quê? No 6. Então, a primeira aqui tá certo. Primeiro molar inferior direito permanente. E 54? O 5 é o primeiro quadrantezinho da dentição decídua, né? E o 4 vai ser quem? 4 vai ser primeiro molar decíduo, tá? Então, aqui a alternativa diz primeiro molar superior direito. Quando a gente faz o quadrantezinho, faz aquele risquinho, começa pelo 5. O 5 não é o quadrante superior direito. Então, quem disse letra C está correto, tá? De novo. 46 por quê? Ele é no quadrante inferior direito. E o 6, primeiro molar. Então, primeiro molar inferior direito. Permanente, tá? Olha aí outra coisa que poderia... Foi Maiara que disse. Outra coisa que ele poderia pegar na pegadinha, ele poderia botar tudo certo, quando chegasse aqui ele podia estar descido. Aí, às vezes, a gente vê a alternativa, tá tudo certo, mas se ele botar um descido aí, ó, já dava erro na questão. Então,
sempre ler e reler, tá? Por isso que às vezes é importante a gente marcar de grafite e depois dar uma segunda avaliada, porque poderia ter essa mesma alternativa aqui, descido, já estava errado, tá? Mas aqui tá certo. Então, 46, primeiro molar inferior, porque tá lá no quadrante 4, é o 6, então é o primeiro molar direito, tá? E o 54, 5 é o primeiro quadrante da dentição decídua superior direito. E o número 4 na dentição decídua é o quarto dente. O quarto dente é o primeiro molarzinho decíduo. Então, primeiro molar superior direito, certo? Não é uma questão, como eu disse, que você bate o olho e já sabe, tá? É preciso anotar. Na hora da prova, faz o quadrantezinho. Na hora da prova, se vocês tiverem tempo, se vocês forem fazer uma prova, ou na clínica mesmo, só para tirar a dúvida, vocês deixam anotado no cantinho. Faz a cruzinha, bota 1, 2, 3 e 4, outro 5, 6, 7 e 8 e bota na dentição permanente de 1 a 8, na dentição decida de 1 a 5. Aí não resta dúvida, certo? Na prova é batata, porque aí você não precisa perder tempo pensando nisso, que às vezes até confunde. Se você tiver anotadinho lá, você já vai só olhando e conferindo, tá? Alguma dúvida? Porque essa questão é a alternativa C. Não, então vamos para a próxima, tá? Se tiverem dúvida, podem falar que a gente explica. O momento de tirar dúvida é agora. Ó, essa aqui também é bem facinho. Com relação aos elementos 85 e 46, podemos afirmar que ambos são dentes superiores, ambos são molares, é um dente anterior e outro posterior, é um dente superior e outro inferior. Eu vou ficar calada, vou esperar alguém dizer, tá? Essa também é fácil. Dá um tempinho para vocês pensarem. Acho que ambos são molares. Letra B, né? Tá. Quando a gente olha, o que é que a gente vê aqui? 85 terminou no 5, é o quê? Um molarzinho, 8 descido. Então, molarzinho descido. Não sei nem qual é o quadrante. Molarzinho descido. E 46 também é um 6 molar. E pelo 4 também é inferior. Então, aqui, ó, o 8 também a gente sabe que é um quadrante inferior, molar, descido, e aqui também. Inferior, molar, descido, tá? Ambos são dentes superiores. Vamos ver. Quadrante 8 e quadrante 4 são os últimos quadrantes, não são superiores. Os quadrantes superiores são 1 e 2 ou 5 e 6. Então, primeira alternativa errada, não são dentes superiores. Vamos pela letra C. É um dente anterior e outro posterior? Anterior, não, né? Anterior se fosse 1, 2 ou até 3, para ser o canino, o final. Então, final 5 e 6 não são dentes anteriores, tá? Nenhum anterior. Um é superior e o outro é inferior. Como a gente disse, quadrantes 8 e 4, quadrante 4 da dentição permanente e quadrante 8 da dentição decídua, ambos são quadrantes inferiores, são dentes inferiores, tá? Então, a única alternativa correta é ambos são molares. O 85 vai ser quem? 5 é o último molarzinho, então é um segundo molar. E tá no quadrante 8, então é segundo molar inferior direito descido, tá? E o 46? O 6 aqui vai ser o primeiro molar da dentição permanente. E o 4 é o último quadrante. Então, primeiro molar inferior direito permanente, tá? Então, ambos são molares. Vocês entenderam? Porque
não são superiores, e porque não é anterior e o outro posterior. Estão entendendo isso aí, dizem, certo? Então, a alternativa certa é ambos são molares, tá? A próxima, eu acho que as questões de concurso, acho que é a última, porque também muita questão assim, acaba que fica cansativo, né? Então, ó, uma criança de 5 anos chega ao UBS com queixa de dor quando se alimenta. Após exame clínico, o dentista diagnostica a presença de cárie nos elementos 74 e 84. Para anotação no prontuário do paciente, quais os dentes envolvidos? Então, aí ele também quer que você diga tintim por tintim. Você diga nome, sobrenome, o avô, o endereço, tudo do dente, tá? Então, vou dar um tempinho para vocês pensarem, tá? E me dizerem. Então, sim, meu povo. Respondi aí. É a letra C. Pronto, vamos lá. Eu acho que é a letra C. Pronto, todo mundo tá achando que é a letra C. Vamos lá. Então, fiz aqui só para a gente agilizar aqui nossa resposta. 74 e 84. São dentinhos descidos, né? Então, se tiver, eu ainda nem olhei, mas se tiver alguma questão aí falando em dente permanente, já está eliminada, certo? Eita. Trovão. Enorme. Não sei se vai escutar aí, mas um trovão enorme. Chega, os vidros aqui se balançaram. Então, vamos lá. Dentinho descidos, tá? 70 e 80. Então, são dentes inferiores, tá? E o 4 tá super fácil, porque os dois são 4. Então, vai ser. Então, quarto dentinho da dentição descida é primeiro molar descido, né? Então, 74 vai ser quem? Primeiro molar. Aí, ó, primeiro pré-molar. De cara a gente elimina. A segunda falando em segundo molar. Segundo molar da dentição descida é o final 5. A letra C, primeiro molar descido inferior esquerdo, tá? Quando a gente tá assim de frente, aqui é o nosso direito, tá? Mas a gente tem que ver que é o direito ou esquerdo do paciente, tá? Então, ó, então a letra C, o primeiro aqui tá certo. Vamos ver aqui a D. Primeiro molar superior. Superior não é. Se for superior, ia ser 5 ou 6. E a outra, segundo molar. Segundo molar também não é. Então, só por a gente saber o primeiro dente, a gente já matou a questão. Porque a única que tem primeiro molar descido inferior esquerdo é a letra C. Vamos só conferir o segundo. E aí, o outro dentinho vai ser primeiro molar descido inferior direito, né? Só por um a gente já conseguiu matar a questão. Então, a alternativa certa, alternativa C. Primeiro molar descido inferior esquerdo e primeiro molar descido inferior direito. Muito bem, então, craques. E só para a gente finalizar, para a gente também treinar de uma outra forma, né? A gente treinou nas questões que a gente pode um dia fazer um concurso, precisar, um processo seletivo, alguma coisa. Agora vamos treinar nos raios-x, tá?
Aqui eu trouxe essa imagem só para a gente ver, né? Como é, acho que a maioria já viu, mas alguém que ainda não tenha tido contato com a radiografia panorâmica, ó, como é um raio-x panorâmico, né? Raio-x que pega a boca toda, a arcada superior e a arcada inferior. E aqui, ó, nós temos uma dentição mista, porque nós temos aqui, ó, dentes permanentes, ó, incisivo, centrais permanentes, laterais. Aqui, ó, o caninozinho descido, ó, como a raiz dele tá bem grandona, porque, ó, o canino permanente ainda está se formando. Então, por isso está aqui a raiz todinha do caninozinho descido. Nós temos aqui primeiro e segundo molares descidos. E quem está vindo aqui embaixo, ó? Primeiro e segundo pré-molar. E depois do primeiro e segundo molar descido, ó quem já está aqui. Primeiro molar permanente, tá? O segundo molar, ó, ainda está se formando, agora que se formou a coroa, ninguém nem sonha em nascer ainda, tá? Aqui superior já trocou os incisivos centrais, mas os laterais ainda estão se formando, tá? Então, basicamente, só por a gente olhar, a gente já consegue aproximar mais ou menos a idade dessa criança. Porque ela trocou os centrais superiores, mas ainda não trocou os laterais. Então, ela vai ter por volta de 8, 7 anos e meio, 8, talvez até 9, tá? Ou o caninozinho superior. Lembra que a gente viu na outra aula que o canino superior, que demora mais, ó, os molarizinhos superiores, ó, o primeiro molar, aqui é o pré-molar, tá, gente? O pré-molar já tá quase reabsorvendo a raiz dele todinha, tá? Então, primeiro vem esse pré-molar, depois vem o outro pré-molar, por último é que vem um canino, que é ó, aqui o caminho que ainda vai fazer o canino para chegar, tá? Primeiro molar permanente, ó, aqui, aqui e aqui. Segundos molares permanentes ainda estão resolvendo quando é que eles vão sair, tá? Só para a gente ter noção, tá? Quem ainda não tinha visto como é um raio-x de uma dentição mista. E aqui é para a gente treinar, certo? Para a gente saber quem são esses dentes, tá? Como... Não, acho que vocês ainda não pagaram radiologia, né? Mas vocês sabem que o raio-x ele tem um picote. Então, o picote é a parte da frente. Então, essa aqui é a parte da frente. Quando eu... Deixa eu só fechar aqui o chat. Quando eu pego um raio-x assim, eu também sinto dúvida. Não é de cara que a gente olha e o número já vem na cabeça, não. Eu imagino assim, eu pego o raio-x e eu viro como se fosse pro lado da boca. Então, ó, a gente tá olhando aqui. Sabe que são molares permanentes inferiores. Por quê? Só tem duas raízes, né? Então, como é que eu sei se é do lado direito ou esquerdo? Eu imagino, eu pego o raio-x e imagino colocando do lado direito e do lado esquerdo, tá? A gente tá vendo aqui, ó, o ramo da mandíbula. Então, a gente sabe que esse aqui é o primeiro molar, esse aqui é o segundo e esse é o terceiro. Se você imaginar pegando ele, você consegue ver que ele é do lado direito, tá? Você imagina como se estivesse pegando ele e botando aqui, ó. Você sabe que o último já é no finalzinho. Se você pegar e colocar do lado esquerdo, essa parte aqui do ramo vai dar como se fosse para frente. Então, tá errado. Então, é do lado direito. Quando você bota e fica igualzinho. Então, se são molares inferiores permanentes do lado direito, tá? Quais são as numerações dele? Vocês entenderam, pessoal, porque eles são do lado direito? Inferior deu para entender, né? Porque, ó, duas raízes. Mas por que é que eles são do lado direito? Quando a gente sabe aqui, ó, que aqui é o ramo, tá?
E até pela anatomia. Primeiro molar, segundo molar, terceiro molar, ó, lá vai a anatomia do bicho, toda doida. E aqui é o ramo da mandíbula, tá vendo? Ó, o ramo subindo, então aqui é o final da mandíbula. Aqui é o final. Quando a gente pega e bota assim, como se fosse na nossa boca, não precisa encostar, tá, gente? Só botando por fora, não precisa também nem fazer isso, só imaginar você virando, vocês conseguem ver que dá bem certinho o final dele com a mandíbula. Se botar do outro lado, essa parte aqui vai dar para frente, então dá errado. Por isso que são molares inferiores direitos, tá? Então, sabendo que eles são molares inferiores direitos, no quadrante, a gente lembra que a numeração 46, 47, 48. Isso, exatamente. A gente vê que eles são a numeração 4. Então, ó, 46, 47 e 48, tá? Exatamente. Esse raio-x não dá para confundir assim, ó, porque se, por exemplo, cortasse bem aqui assim e a gente pegasse só os três, não pega. Aqui dá para ver que é o ramo. Só por esse pedacinho a gente sabe que é o ramo, então a gente sabe que aqui é o último. Mas se por um acaso quem fez o raio-x não conseguiu pegar esse final, o raio-x acaba aqui, ó. E você tem só essa imagenzinha. Dá para saber que aqui é o 46, 47, 48, primeiro pela anatomia, tá? A anatomia, a raiz do terceiro molar é uma raiz anômala, né? Ela não sabe o que ela quer ser da vida. Do primeiro e do segundo, ó, você vê que são raizinhas normais. O terceiro, segunda coisa que dá para ver, ó, tá vendo aqui no fundo uma coisa, a sombra descendo, ó, aqui, onde eu tô passando? Aqui é a mandíbula. Tá vendo, ó, que aqui do primeiro e no segundo tá meio que reto. O terceiro molar, como ele não tem muito espaço, ó aqui a sombrinha aqui, ó, subindo. Então a gente sabe que por aqui já dá para ver que ele é o terceiro molar por isso. Dá para ver a sombrinha, o ângulo da mandíbula. Esse dente ele não tá todo na boca como esses outros. Esses outros, ó, tá aqui, osso do lado e do outro. Mas nesse daqui, ó, o osso na parte mesial tá aqui, ó, na parte distal já tá lá em cima. Então ele tá aparecendo só um pedaço da coroa, tá? Mas tão fera. Acertaram. Vamos pro próximo. Quem são esses camaradas? Aqui, nessa foto, bem clarinho, mas dá pra ver, ó. Olha o tamanho da raizona aqui, palatina. Tá vendo? Sombreadona aqui, ó. Então, tem uma raiz aqui, tem a outra raiz aqui, e ó aqui a outra grandona lá no fundo. Então, 3 raízes é um dente superior, é um molar superior, tá? 2 premolares e 2 molares, tá? Esse aqui eu tô vendo. Até dá pra ver, ó, aqui no finalzinho, 2 raízes, mas tá bem sutil, ó. Uma aqui, finalzinho de uma, e o finalzinho da outra, ó, lá em cima. Lembram que o primeiro molar superior tem 2 raízes? Não são 2 raízes, pode ser 2 raízes bem separadas, pode ser 2 raízes que vão bem igualzinho, no final se bifurcam. Certo, professora, eu já entendi que é superior, que são molares superiores, porque tem 3 raízes, mas qual lado? Usa aquela técnica, certo? Bota aqui. Se você pegar e botar desse lado de cá superior, você vai ver que tá certo. Então, do lado direito, dá certo. Se você pegar e botar do lado esquerdo, os molares vão aparecer antes dos premolares. Então, tá errado, tá? Então, molares superiores, dentes superiores, premolares e molares do lado direito. Imagine vocês pegando essa figurinha e botando aqui, ó, na parte superior do lado direito. Fica igualzinho a ordem.
tá? Então, sabendo disso, que são dentes superiores esquerdos. Qual a numeração deles? Quatorze, 15, 16, 17. Isso mesmo. Muito bem. Então, quadrante superior direito é o primeiro quadrante, tá? 14, o 15, o 16 e o 17, certo? Outra característica anatômica que a gente consegue ver aqui é o seio maxilar. Ó, seio maxilar. Lembra que eu falei que às vezes a raiz de alguns dentes, principalmente dos molares superiores, poderiam ficar a pontinha? Não quer dizer que esse aqui esteja, tá? Ou, aliás, isso aqui eu tô achando que é até uma sobreposição. Mas nessa região tem o seio maxilar, tá, gente? Mas eu acho que realmente isso aqui não é, porque estão dois. Tem um aqui e tem outro aqui. Não vai ser seio maxilar, não. Mas vocês podem observar, tá? Em alguns raios-x superiores dessa região, seio maxilar. 14, 15, 16, 17. Entenderam, né? Porque se vocês fizerem mentalmente isso, levarem um raio-x, vocês vão conseguir saber direitinho de onde é. Ô, povo craque. E aqui, ó. Os mesmos dentes. Tem diferença, será? A gente vê aqui, ó, esse molar, que a gente consegue ver uma raiz aqui, outra raiz aqui, ó. E ó a bichona lá atrás, a raiz palatina bem grandona. Então, molar superior. Ó o picote aqui. Molar superior. Será que são os mesmos, hein, da outra vez? Ou mudou alguma coisa aí? Se vocês pegarem aqui, ó, e virarem igual da outra vez, se vocês botarem do lado direito, os molares vão ficar primeiro. Então tá errado. Se vocês pegarem, ó, o raio-x e trouxerem aqui, ó, esquerdo. Ah, então dá certo, porque tá vindo primeiro os pré-molares, depois os molares. Então, vão ser dentes superiores do lado esquerdo. São quem? Numeração deles. Superiores esquerdos. Entenderam, né? Porque é do lado esquerdo, ó, se vocês pegarem aqui o raio-x e trouxer para cá, fica a ordenzinha, premolares e molares. Se vocês pegarem o raio-x e virarem para cá, os molares aparecem primeiro. Então, não é desse lado, é do lado esquerdo. E são superiores, porque a gente está conseguindo ver aqui, ó, as 3 raízes. E aí, meu povo? 24, 25, né? 26, 27. Começando daqui, ó. Aqui tem o canino. 23, 24, 25, 26 e 27. Muito bem. 23, 24, 25, 26 e 27 ali. Quase sem querer aparecer. Exatamente. Aqui é pão na manteiga, né, gente? Aqui não tem para onde a gente correr. São os incisivos superiores e aqui, ó, os incisivos inferiores. Como eles estão ali próximo da linha média, geralmente pegam os 2 quadrantes, tá? Então, ó, do lado direito nós vamos ter 11, 12, 21 e 22. E aos inferiores, 31,
32, tem um 33 aí, 41, 42, tá? O 43 tá aqui, mas não coube muito na imagem, não coloquei. Então, conseguem visualizar isso aqui, né? Quadrante superior direito, quadrante superior esquerdo. Por isso que é o 1. Então, 11, 12, 21 e 22. Aqui, quadrante inferior esquerdo, quadrante inferior direito. Por isso, 3 e aqui o 4, certo? A raiz aqui do incisivo lateral inferior, todas tortinhas, geralmente para distal. E aqui, ó, no superior também, a raiz um pouquinho inclinada para distal, ó. Faz uma curvinha aqui bem na ponta. Esse aí é fácil. E aqui, gente, eu tô achando que, acredito que seja um dos últimos. Um raio-x também de dentição descido. Esse aqui eu quero que vocês digam, certo? Não vou dar dica não, esse aí é fácil. Quem é esse? Esse e esse. Me digam aí. Dentinhos descidos, porque a gente tá vendo ó, os permanentes aqui. 51, 52, 53, 61, 52, 73. Exatamente, certo? 51, 52, 53 aqui. 61, 62 e o 63 aqui. E aqui, ó, quem é que tá vindo? Quem é que tá chegando? Para fechar. E 21. Exatamente. 11 e 21. Exatamente. Perfeito. Acho que ainda faltava só esse. Esse aqui, gente, basicamente o que a gente já fez, certo? Até agora. Inferior, porque tá duas raízes. A gente, na verdade, nossa, agora que eu vim ver. Ó aqui, vocês estão vendo? Deixa eu apontar. Eu não tinha prestado atenção nesse detalhe. Olha aqui a raiz desse premolar, tá vendo? Tá bifurcada aqui no final. Para vocês verem, a anatomia do premolar é para ser uma raiz, né? Premolar inferior, mas esse tem uma anomalia, ó, duas raizezinhas. É um dentinho anômalo. Mas a numeração dele não muda não, certo? Dentes inferiores, você pegar, trouxer aqui para o rosto, vocês conseguem ver. Para não ficar tão cansativo, do lado esquerdo, tá? 34, 35, 36, 37. Como eu sei que vocês já sabem, não vou nem me alongar tanto. Então, meninas, muitíssimo obrigada. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem falar, tá? Eu tô bem satisfeita, achei que a gente conseguiu, vocês participaram bem, a gente conseguiu debater as questões, conseguimos ver no raio-x, que é um pouco mais difícil, tá? É só questão realmente de prática do dia a dia. Se vocês tiverem tido uma dificuldadezinha, tentem dar uma lida na aula, tentem dar uma lida no assunto, depois bota na aula, olha os raios-x, tenta fazer aquilo que eu disse, ó, imaginar onde é o raio-x, tá? Pela anatomia do dente, imaginar qual é o dente, tá? Realmente isso é prática. Não, quem tem mais experiência vai conseguir acertar mais rápido, vai conseguir entender mais rápido, mas quem está começando a ver isso agora, realmente demora um tempinho, e isso é normal, tá? É com o tempo que a gente vai entendendo realmente isso. Até hoje, se eu pegar um raio-x assim rápido, eu não consigo, na mesma hora, dizer não. Eu pessoalmente faço. Pego o raio-x e fico imaginando se é do lado direito ou esquerdo, porque às vezes confunde, tá? Eu acredito que, não sei se vocês já pagaram radiologia, imaginologia, aliás, mas quando vocês forem pagar, se vocês não tiverem pago, vocês vão rever tudo isso de novo, tá? E aí vão ficar craques, certo? Tem alguma dúvida, meninas? Alguém quer tirar alguma dúvida da aula passada, dessa? Se tiver alguma dúvida das questões que a gente discutiu, se ficou alguma questão, a professora não entendi aquela questão porque é aquela alternativa. Alguém? Fiquem à vontade, gente. Que a gente tá com o tempo
livre para isso, tá? Não quis fazer a aula toda do início ao fim de assunto para a gente justamente ter essa liberdade de fazer as questões com calma, de rever as alternativas se precisar, de voltar para tirar dúvida, tá? Se tiver qualquer dúvida desse assunto da aula passada ou de anatomia de cabeça e pescoço, podem falar, certo? Não? Então, pronto. Então, a gente vai encerrar, tá, a aula de hoje. Se por acaso não quiser falar agora, quiser falar depois, eu estou no grupo do WhatsApp, se tiver alguma dúvida, quiserem me perguntar, eu respondo, tá? Mas não tenham vergonha de perguntar não, gente. Eu sei realmente que tem pessoas que têm um pouquinho mais de vergonha, então se quiserem perguntar depois no WhatsApp, podem perguntar, tá? Que eu explico direitinho. E aí, vocês me disseram que tem 3 sábados de aula e um não, né? Então, acho que a gente já vem, esse é o terceiro sábado seguido, acredito que no próximo não vai ter, e aí Fernando vai se comunicando para a gente ver como ficará a próxima aula, se ainda vai ser presencial, aliás, se ainda vai ser remota, ou se já vai voltar a ser presencial, tá? Então, muito obrigada de novo, qualquer dúvida vocês podem falar comigo, se cuidem, atenção nos EPIs, álcool sempre, certo? Se cuidem. E até a próxima aula. Tchau.